nossa conversa hoje, nessa próxima hora, será com o José Gomes Temporão, como o Paulo Henrique disse. Agora, Temporão, ao contrário do que Martins Pena escreveu, né, e consagrou essa expressão, o dramaturgo Luiz Carlos Martins Pena, não rasgarei seda. Não rasgarei seda. Ao contrário, vou ao casulo da lagarta para tecê-la. Ok? Veja bem, não estou rasgando seda. Mas ainda que a sua biografia como gestor público, professor, pesquisador e profissional de saúde seja conhecida, e talvez dispensasse esses minutos iniciais, nunca é demais lembrar das suas passagens históricas pela saúde pública brasileira, nomeadamente junto ao movimento de defesa da vida e dos direitos pela saúde, e o chamado Partido Sanitarista, e a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, e tantos outros atores individuais e coletivos desencadearam na construção do Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Mas a sua vida profissional não ganharia esse rumo de respeito se efetivamente Temporão não expressasse, através do convívio familiar e das suas amizades, as suas melhores qualidades, né? Por conta dessa proximidade, é que esse meu ex-chefe, com quem aprendi em gestão e planeamento imenso, ganhou a admiração pessoal. Sobretudo porque Temporão, na sua bagagem técnica, tem lá um espaço reservado para a sua verve poética. E essa verve poética é que certamente fez um bem à saúde mental e à música popular brasileira, porque ele transferiu geneticamente, com a ajuda da doutora Liliane, parte do seu potencial para o Fernando, né? O Fernando Temporão, esse brilhante músico, cantor e compositor, e que enche de orgulho esse pai. Temporão, contigo para as suas considerações iniciais. Boa noite, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer muito grande. Eu aceitei esse convite com muita alegria, né? Eu e o Carlos Irã temos uma longa história que mistura amizade, música, época da faculdade, arte, política, depois saúde pública, qualidade em saúde, acreditação e muita coisa acumulada, né? Então, fiquei muito feliz ao saber que ele estava trabalhando nesse programa, que tinha esse espaço. Eu aceitei de pronto esse convite, com muito prazer e muita alegria. Estou aqui à disposição de vocês para nós conversarmos um pouco sobre, eu imagino, temas da mais alta relevância do ponto de vista da saúde, não apenas brasileira, ou portuguesa, ou europeia, mas da saúde global, porque estamos vivendo um momento único na história da humanidade, né? Um momento paradoxal, um momento muito grave, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Enfim, acho que vai ser bastante interessante essa nossa conversa aqui. Ótimo. Nós vamos nos estender por essa hora e havendo perguntas externas, a gente estende um pouquinho mais, né? Eu espero que a gente possa dar com certeza daremos um bom encaminhamento a isso. Mas vamos lá começar esse bate-bola. Temporão, o debate atual, dentre outros temas, nos remete à avaliação do quanto a pandemia trouxe de novidade e o quanto ela expôs de problemas latentes, né, ou adormecidos no âmbito da saúde mundial, né? E eu penso que um desses temas é a questão da representatividade. Quem fala o quê, para quem, de que maneira, né? Era de se supor que, numa situação em que ninguém estava preparado para ela, que acontecesse como aconteceu em diversos países, que as organizações nacionais e internacionais, multilaterais ou bilaterais, encontrassem dificuldade de unificar discursos e ações e se achar no meio do furacão, né? Eu falo da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, da Unicef, ou mesmo da União Europeia. Indo para o Brasil, a gente situa lá na Fiocruz, os conselhos profissionais federais e estaduais, os conselhos profissionais, associações de classe, Academia Nacional de Medicina, enfim. O que eu gostaria de ouvir, a opinião do Temporão,
seria a respeito da performance dessas instituições no campo da macropolítica de saúde nesse período, né? Vivemos uma crise de representatividade ou ela já vem se arrastando nos últimos tempos? O que você acha? Um tema bastante interessante e pouco estudado, né? Então, vamos fazer, na verdade, uma reflexão aqui. Estamos pensando. Todos que nos assistem podem ter certeza absoluta que eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer aqui. Então, nós vamos pensar juntos aqui. Vamos fazer uma aproximação, vamos vir do macro para o local. A Organização Mundial da Saúde, o sistema ONU, vamos colocar assim, onde a OMS tem o destaque, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez que lida com uma situação como essa. Podemos, talvez, dizer que, bom, com essa dimensão, nunca, mas nós tivemos aí, desde a síndrome do Oriente Médio, síndrome da Ásia, H1N1, Zika e outras crises sanitárias, onde a OMS foi instada a assumir, digamos assim, uma determinada coordenação global no enfrentamento desse tipo de situação. Acontece que a própria estrutura da OMS vem se fragilizando nas últimas décadas. Ela vem se fragilizando do ponto de vista financeiro, ela vem se fragilizando do ponto de vista estrutural, no sentido de que, como a maior parte do seu orçamento já não vem do aporte direto dos governos, mas sim dos doadores privados, esses doadores privados estabelecem uma série de prioridades que vão se expressar em políticas, o que retira da própria organização a sua capacidade de pensar a saúde do ponto de vista global, seus determinantes, as suas prioridades. É como se você tivesse, então, um somatório de programas que expressam não a visão da saúde pública mundial, mas sim a visão de determinados agências não governamentais, organizações não governamentais, iniciativas de grandes conglomerados privados que aportam recursos à Organização Mundial da Saúde, o que pode ser bom por um lado, mas que, a meu ver, impacta negativamente essa capacidade de ela assumir de fato uma governança global em saúde. Introduz uma série de fatores que podem, digamos assim, desviar a organização do seu rumo, da sua missão. E, por outro lado, politicamente, essa fragilização vem se acentuando nos últimos anos, principalmente com a postura muito crítica dos Estados Unidos em relação à própria OMS nos últimos anos, e uma série de críticas que surgiram em relação, digamos assim, à velocidade, à capacidade de ter comunicado de maneira clara, transparente, a tempo e a hora para o mundo o que estava acontecendo, embora nós tenhamos que admitir que é muito difícil você, mesmo com toda essa história pregressa que eu listei aqui de enfrentamento de situações semelhantes ou similares no passado, não é simples você enfrentar uma situação como essa. Mas eu diria que sim, essa dimensão multilateral, essa dimensão da governança global em saúde, ela está em xeque nesse momento, ela está fragilizada. Por um lado, você percebe que foram criados inúmeros espaços e mecanismos, seja de universidades, seja de institutos privados, seja de organizações não governamentais, que se organizaram no sentido de produzir análises em tempo real, indicadores, documentos conceituais, documentos analisando especificamente o momento que nós estamos vivendo. A Johns Hopkins é um bom exemplo, Oxford é outro exemplo. Isso se repete em escala para dentro dos próprios países, né? Inúmeras entidades públicas e privadas se organizam para ter o seu observatório, a sua análise, a sua referência. Essa, de uma certa forma, é uma tentativa para tentar, digamos assim, traduzir em linguagem que possa ser complexa o suficiente para atender a demanda dos especialistas, mas, ao mesmo tempo, simples e direto o suficiente para ser traduzível para a população em geral.
para a população leiga, né? Considerando o gigantesco esforço que a ciência global vem fazendo, eu não tenho o número hoje, mas estou chutando aí que já tenhamos em torno de 25 ou mais mil papers publicados sobre Covid-19. Aliás, outro dia um brilhante pesquisador estava dizendo, ironicamente, que se sobrarem os 10 artigos desses que tenha valido a pena escrever, vai ser muito. Bom, nós continuamos ainda com... Então, é como se nós tivéssemos um gigantesco quebra-cabeça, né, que nós temos que tentar montar em tempo real sobre a dimensão clínica, a dimensão ecológica, a dimensão ambiental, a dimensão imunológica, a dimensão de saúde pública. E você, no processo de montagem dessa estrutura, você percebe os inúmeros furos, do ponto de vista de terapêutica, de condutas, né? Os inúmeros furos, né? Tem muito furo ainda, o que cria dúvida, insegurança, ruído, fake news, né? Então, eu imaginaria, bom, a OMS deveria ser o espaço que tentaria montar esse quebra-cabeça e traduzi-lo em 3 dimensões, traduzi-lo para, do ponto de vista das evidências, né? Para os governos, para a sociedade, para os especialistas. Claro que é bom e é ótimo que as universidades, os centros de pesquisa elaborem suas próprias análises, essa riqueza nos ajuda, né? Então, eu diria que, se do ponto de vista político, me parece que há essa fragilidade do sistema de governança global em saúde, que é até questionado por alguns países, né? Mas eu diria que, do ponto de vista prático, a OMS vem cumprindo um papel importante, né? Basta ver, por exemplo, que quando você liga a televisão aqui, as redes, a TV aberta brasileira, a referência ao OMS é permanente. Segundo a OMS, aparece lá o Tedros falando, aparece o diretor científico, aparece a diretora de pesquisas, né? Aparece a Mariângela Simão, que é a brasileira que trabalha lá, que coordena a área de medicamentos, vacinas. Então, e continua sendo uma voz atuante e respeitada do ponto de vista global. Agora, a sua capacidade de interferir, de apoiar, vamos olhar assim, com logística, com recursos, os países mais vulneráveis, ela está se demonstrando muito frágil nessa dimensão. Tem uma outra questão também, que é que o que se percebeu nesse contexto, ao invés de busca por uma concertação entre nações, e o que se viu foi exatamente o contrário. Cada país tentou resolver o seu problema de acordo com sua capacidade, né? A Europa foi muito evidente isso, né? Aqui na América Latina, idem, não é? Quer dizer, a própria União Sul-Americana, a Unasul, que foi extinta 2 anos atrás, né? Era um instrumento poderosíssimo que nós tínhamos exatamente de coordenação sul-americana, que se perdeu também. Então, quando você vem para dentro dos países, aí eu posso falar mais do Brasil, onde eu estou presente, e o Brasil, como diria Tom Jobim, não é para amadores, né? É uma coisa muito complicada. Aqui nós estamos vivendo um fenômeno bastante distinto, que nós vivemos no Brasil numa federação de estados, onde o governo federal ele não é o ente a quem estados e municípios estejam subordinados. Nós temos o governo federal, nós temos os estados que são autônomos, eles só obedecem a uma legislação federal, e os municípios também são autônomos. Então, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi construído através da pactuação. Nós temos uma comissão intergestores, onde o governo federal, estados e municípios constroem as políticas de maneira articulada e integrada. E nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação que o governo federal, o ente federal, se descola desse processo. Ele se retira, na verdade, através do negacionismo, através de uma série de medidas completamente sem sentido que o presidente da República assume, de dizer que essa doença é uma coisa muito simples, que é uma besteira, que muito mais grave é o desemprego, e demite 2 ministros no meio da pandemia, e agora nós estamos sem ministério e sem ministro há quase 2 meses. Então, o curioso, Irã, é que acabou se estruturando o que eu chamo de uma governança paralela, informal,
em saúde no Brasil. Ela é composta pelos governadores dos estados, principalmente o consórcio do Nordeste, da região Norte, Amazonas e Pará, Rio, São Paulo e Minas, né? Prefeitos das principais capitais que foram afetadas no início por essa doença, entidades da área da medicina, sociedades de especialistas, infectologia, imunologia, cardiologia, nefrologia, saúde pública, entidades da área de saúde pública, partidos políticos, especialistas, pessoas físicas. Nós nunca vimos tantos especialistas falando para a população como vimos nesses últimos 3 meses. Infectologista, sanitarista, epidemiólogo, imunologista. Foi uma aula impressionante, né? Uma coisa assim, ao vivo o tempo todo, horas e mais horas falando sobre isso, né? E você teve também uma coisa muito interessante, exemplificada, por exemplo, quando o governo federal aqui no Brasil tentou manipular o sistema de informações, né? Tentou mudá-lo para tentar, digamos assim, adoçar um pouco a realidade que estava muito dramática. O que acabou acontecendo? Se construiu imediatamente um sistema de informações paralelo, composto pelos estados, municípios e pela grande mídia. Então, é muito engraçado no Brasil, você assiste o jornal agora das 8 horas, quando você liga, a primeira coisa é: o consórcio diz que tem tantos casos, tantos óbitos, é o consórcio. O governo federal perdeu completamente a importância e a representatividade e perdeu, diria mais, perdeu a confiança da sociedade em relação ao seu comportamento. E isso é muito grave, porque num país federativo, o papel de liderança, de coordenação, de planejamento estratégico, de comunicação, ele é central. E nós perdemos isso. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui também é um pouco o que está acontecendo em termos globais. Quer dizer, cada estado, cada município tenta resolver a situação com seus recursos e com seu olhar e com sua visão. Nós temos um fator positivo, que é esse patrimônio da sociedade brasileira, que é o sistema público de saúde. E você tem, então, milhares de especialistas, de trabalhadores do campo da saúde, de gestores, centenas de epidemiólogos de altíssima qualidade, profissionais altamente qualificados, que no Brasil inteiro se organizaram junto aos secretários estaduais e municipais de saúde para tentar enfrentar a situação, já que não contamos com o governo federal. Então, esse quadro todo se traduz, enfim, essa tua pergunta me permitiu essa digressão, e que nos coloca gigantescos desafios para o futuro. Seja em termos globais, que nós sabemos que a mão do homem está no centro do processo dessa mutação que levou esse vírus a causar essa situação tão dramática. Então, toda a questão ligada à biosfera e à proteção do meio ambiente, e nós sabemos que teremos nas próximas décadas situações tão ou mais graves do que essa. Então, a necessidade de fortalecimento do OMS como entidade coordenadora desse esforço global me parece que continua no centro da discussão. Eu acho que é um papel imprescindível, né? E isso também coloca, curiosamente, uma série de questões e dúvidas sobre o federalismo brasileiro, porque, de repente, essa situação que nós criamos trazem perguntas do tipo: será que a nossa estrutura fiscal e tributária de partilhamento de recursos entre os 3 níveis de governo é a mais adequada? Será que as atribuições e competências deverão permanecer como estão? Será que não temos que mudar, rever e repensar essa própria estrutura federativa no campo da saúde, considerando que essa experiência também nos mostra que é no território, nos municípios, que as coisas acontecem e se resolvem? Então, também a crise nos traz novas perguntas para pensar para frente. Eu lembro de algumas considerações suas num passado recente. Tem alguém de microfone aberto, Paulo. Das suas considerações num passado recente, quando se dizia que a saúde ela dependia de uma confluência de políticas, né, a confluência de políticas institucionais. Lembrando bem, isso era dito, por exemplo, naquele conceito de cidade saudável, o quanto era importante que todas as secretarias pudessem confluir
as suas políticas para a saúde pública, né? Quer dizer, então dava a entender claramente que a saúde era algo que deveria ser olhado por todas as instituições de forma coesa, com uma orientação única, central, que pudesse pilotar isso, né? Por outro lado, a gente está vivendo uma loucura, né? É um mundo muito doido. Quer dizer, a gente tem nuvens de gafanhotos ali pelo sul, pela Argentina, não sei se já assumiram. Temos ondas de nuvem de areia vindo lá do Saara, né? Um furacão, acho que é bolha ou bomba, que apareceu ontem aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei exatamente bem. Nós estamos tendo assim um movimento muito estranho, né? Sem contar com outras questões mais que chegam à comicidade. Mas o que me assusta um pouco é isso que tu disseste a respeito de tanta gente, né? Quer dizer, o Brasil sempre teve muitos técnicos de futebol, muitos políticos, né? Eu lembro que no impeachment da Dilma Rousseff tínhamos muitos juristas, né? Todo mundo entendia de tudo, e agora muitos epidemiologistas, muitos médicos, sanitaristas e tal, discutindo hidroxicloroquina, pessoal conhecendo de farmacologia. É uma coisa realmente, um momento inusitado nessa coisa, né? No mundo inteiro, né? Mas tem uma coisa curiosa, tem até uma coisa curiosa, que enfim, hoje, eu estava até dando uma entrevista ainda há pouco para o Juca Kfouri, e ele me perguntou sobre 2009, quando eu enfrentei a pandemia do H1N1. Né? E uma das coisas que chama atenção, quando você pensa em uma década, praticamente, né? A mudança profunda que aconteceu no espaço da comunicação e da informação. Né? Naquela época, nós não tínhamos Facebook, Twitter, Instagram, nada disso. Não tínhamos essa ferramenta que nós temos aqui. As pessoas entravam na internet ou pelo computador do trabalho ou pelo computador de casa. Não existia internet no celular. Né? E o que por um lado limitava a nossa potencialidade de disseminar informação, educar, orientar, e restringia a possibilidade de notícias falsas. Agora é uma coisa explosiva. Eu estava vendo outro dia um filme que chegou às mãos de uma mulher sem nenhuma formação em saúde, né, fazendo divulgação de medicamentos. Ivermectina, que é um medicamento usado no tratamento de algumas parasitoses e infestação por piolho em criança, né, e uma outra droga que sem nenhuma comprovação científica. E essa senhora já tinha sido assistida por milhões de pessoas e, com certeza absoluta, houve uma corrida às farmácias para comprar esses medicamentos e muita gente usando como medida preventiva, sem sintomas, sem nada. Então, é uma loucura, é uma coisa meio paradoxal. Ao mesmo tempo que a ciência se transforma no novo espaço nobre, digamos assim, no Olimpo, onde todos vão buscar de joelhos ajuda, esclarecimento, luz. Me lance, por favor, uma luz, um tratamento, alguma coisa, né, que me dê sentido. Mas, ao mesmo tempo, essa anticiência, ou pseudociência, essa infodemia, como já disseram, nós temos a pandemia e a infodemia. Infodemia, Ela é incrivelmente poderosa e fica muito difícil quando você tem, ao mesmo tempo, um governo, no caso, o governo federal brasileiro, que se alia ao obscurantismo, ao negacionismo, ao respeito à ciência. Isso traz danos dramáticos do ponto de vista coletivo. Ontem, numa discussão justamente sobre a infodemia, que nós tivemos uma reunião global da empresa, eu coloquei exatamente isso. Quer dizer, nós sabemos que guerra, revolução e as epidemias, elas aceleram a história, elas colocam fatos que já estavam adormecidos para frente. Só que essa tem uma característica muito interessante, porque, de fato, a notícia, eu não diria
o fake news. O fake news é uma coisa mais recente, né? O conceito de fake news. Mas a fake news existe desde que a internet foi criada. Quer dizer, ela agora explodiu de uma forma absurda. Eu ontem teorizei sobre isso. Quer dizer, o maior desafio, talvez, que a gente tenha nessa questão de fake news é tentar preservar a view, ou seja, que as fake news não transformem fake views, que, de certa forma, é um pouco isso. O negacionismo, a banalização e até o romantismo dessa epidemia vem dessa visão errônea e falsa que muita gente fez a partir de fake news. Então, eu tenho posto isso muito claramente. Fake news não pode gerar fake views, mas infelizmente gera. Né? Você tem razão. Essa coisa do como a sociedade percebe o problema e as possíveis soluções. E aí nós temos que também esclarecer o distinto público, que muitas empresas se aproveitam desse processo, né? Então, toda hora tem uma droga maravilhosa, toda hora tem uma vacina, que na verdade ainda está embancada, mas é uma estratégia, inclusive, de que a Bolsa Nasdaq suba e tal, quer dizer, então tem muita picaretagem, né? Também nesse espaço da indústria, claro, com as honrosas e exceções, mas enfim, isso também cria. Hoje eu recebi de uma grande amiga minha uma notícia sobre uma hipotética nova vacina que eu nem tenho ouvido falar. E ela me pergunta candidamente: Temporão, isso funciona? E é isso, ele é uma pessoa formada, tem curso superior, mas é uma enxurrada de informações. Como você não tem quem filtre isso, por exemplo, antes do ministro Mandetta ser demitido, ele passava 2 horas por dia, todos os dias na televisão, falando sobre saúde pública, sobre tudo. Diagnóstico, tratamento, medidas preventivas, etc, etc. Agora a gente não tem nem isso. Não temos nada. Por exemplo, vocês não vão acreditar, mas até o momento, até hoje, o Brasil não tem uma campanha de mídia, seja internet, seja grande mídia, seja TV fechada, para orientar a população sobre essa doença. Zero, não existe. Não precisa falar nada, né? A gente sabe que numa situação como essa, comunicação de qualidade, transparente, direta e objetiva, é absolutamente central. E nós não temos até agora. E de certa forma, eu até diria que a gente tem uma deficiência muito grande na questão da comunicação social, mundialmente falando, sabe, Temporão? A gente tem... Eu vivi a grande parte do isolamento em Londres, e o Reino Unido massificou aquela questão do fique em casa, salve o NHS e salve vidas e o NHS, e as pessoas elas não geraram o medo, elas geraram o compromisso social de não sobrecarregar o NHS, né, o Sistema Público de Saúde. E com isso, claro, o que aconteceu? Óbitos domiciliares aumentaram, doença crônica maltratada, aquelas consequências que nós já conhecemos. Mas não foi só o Reino Unido. Quer dizer, aqui mesmo em Milão, agora recentemente, anda-se na rua e você vê as pessoas com máscara aqui no queixo, no pescoço, no pulso. Se há um desgaste, se há um estresse que fez isso, a gente vai até compreender, porque são muitos meses, as pessoas estressadas, realmente elas reagem dessa maneira, se rebelam muitas vezes, né? Agora, por outro lado, não há uma comunicação efetiva que diga, tipo assim, vamos chegar agora para o comércio e dizer, olha, meu amigo, você vai abrir, mas você vai botar um cartaz deste tamanho dizendo como as pessoas devem usar as máscaras e tem que usar as máscaras. Quer dizer, toda a rede comercial, shoppings, tem que ter, é obrigatório ter. Estilo daquela do trânsito que tu também policiaste, meu Deus, agora esqueci, do balãozinho, que reduziu o índice de acidentes de automóvel no Brasil e no mundo também. Né? Lei seca. A lei seca. A lei seca. Quer dizer, que massificou aquilo, quer dizer, o indivíduo sabia, criaram aplicativos para dizer onde é que estava a lei seca, não sei o quê, mas, de certa forma,
educou porque se tinham 5 bebendo, um não bebia, que era o que ia dirigir. Quer dizer, se adaptou àquela questão digamos assim, uma regulação para um hábito que fosse um hábito saudável, né? Que saísse do hábito de risco para um hábito mais saudável. Quer dizer, é claro que eu estou dando aqui um exemplo de que eu acho que houve uma falha. Eu vivi isso em alguns países, acho que falhou a comunicação social, sobretudo, eu não sei se por falta de financiamento, não sei a razão, mas enfim. Mas eu queria colocar contigo uma questão que é um pouquinho que você já traçou. Quer dizer, quando o Temporão saiu do Ministério, depois que enfrentou o H1N1, deixou lá um plano de contingência para epidemias, não é? Não é isso? Eu estou errado? Quer dizer, você tinha deixado um plano de contingência na sua gestão para epidemias, que foi o resultado de uma experiência vivida que gerou algo para a sustentabilidade daquelas ações em saúde. Esse modelo, esse seu plano de contingência, ele foi resgatado nesse momento no Brasil? Aquele plano, na verdade, ele era um acúmulo muito grande de experiências que já vinham desde 2002, quando teve a síndrome respiratória, se não me engano, na Ásia, e que depois da nossa experiência com o H1N1, ganhou corpo, e ali havia uma série de estratégias, orientações. Você já tocou numa delas, quer dizer, que é a necessidade da intersetorialidade, quer dizer, o governo como um todo tem que lidar com o assunto. Na verdade, o que aconteceu, o que eu percebo, é que em 2015, com a pandemia da Zika, e o Brasil foi fundamental, o Brasil conseguiu detectar que uma nova doença, a síndrome da Zika congênita, tinha aparecido. Ou seja, a nossa vigilância epidemiológica, primeiro, a nossa clínica, que foi uma médica pediatra que detectou primeiramente, se não me engano, na Paraíba, depois a nossa vigilância epidemiológica e depois a nossa ciência. E o Brasil hoje é um dos países que está na fronteira aí na busca de soluções, de uma vacina, de tratamentos para uma doença que continua, não na dimensão inicial, mas que continua causando problemas. Eu acho que ali o governo ainda seguiu, digamos assim, embora não fosse uma virose respiratória, um outro tipo de virose, mas o protocolo, de uma maneira geral, ele é adaptável a distintos contextos, né? Então, ali eu percebi, sim, que houve, digamos assim, o governo, o Ministério da Saúde, a vigilância epidemiológica, o governo como um todo, horizontalmente, enfrentaram de maneira muito competente uma situação muito desafiadora, porque essa doença impactou principalmente mulheres grávidas, gestantes, nos estados mais pobres do Brasil, em regiões de interior. E essa situação, inclusive, hoje é um ônus, é um peso, porque a maioria dessas crianças elas têm o seu desenvolvimento impactado negativamente, vão precisar de cuidados extensivos, neuropediatria, fisioterapia, fisiatria e vários outros cuidados durante muito tempo. Mas eu diria que de lá para cá isso se perdeu. Os conceitos que estavam ali naquele plano de 2010, definitivamente, neste momento, não foram levados em consideração. Agora, Temporão, olhando o panorama global dos sistemas de saúde, né, mundiais, há evidência de que os sistemas nacionais, modo geral, SNS em Portugal, NHS no Reino Unido, modo geral, eles resistiram e estão a resistir muito bem, uns mais, outros menos, né? Mas se há uma coisa que se destacou e que está a se destacar nesse momento, são os sistemas nacionais de saúde, que estão resistindo, e, enfim, aos trancos e barrancos, mas estão lá, trabalhando e tal. Estão resistindo a essa sobrecarga de demanda e tem, de certa forma, ajustado, cada qual à sua maneira, a oferta de seus serviços, né? Entretanto, o que também se evidencia é um rearranjo e um redesenho emergencial de modelos assistenciais.
muitos desses rearranjos e redesenhos que quebram paradigmas, né? E que podem ou não se sustentabilizar, a depender, claro, da vontade política e da visão que os gestores tenham ou terão do que estão a chamar de nova normalidade, né? Isso é um fato. Quer dizer, agora, na sua visão, nós podemos afirmar que temos aí motivos já suficientes para pensarmos em novas reformas sanitárias? Você acha que surgirá ou está se pensando em reformas já? É uma questão bastante interessante para a gente pensar aqui. Bom, pensando no caso brasileiro, que é o que eu conheço mais. O primeiro fato aqui, a importância ficou bastante evidente para a sociedade brasileira, inclusive para setores da sociedade brasileira que não, digamos assim, não tinham um olhar tão cuidadoso para o nosso sistema universal, a importância do SUS. Só chamando a atenção que o que aconteceu no norte e no nordeste do Brasil foi muito grave e onde 90% da população depende única e exclusivamente do sistema público. O percentual da população que depende exclusivamente do sistema público é 50%, ou do Rio de Janeiro, que deve estar mais ou menos nessa faixa, 50%, 60%. Então, o nosso sistema público ele mostrou muita resiliência e mostrou uma importância estratégica fundamental. Nós tivemos algumas dificuldades estruturais. Eu diria que a primeira delas, lá na origem, foi não termos colocado no mesmo grau de prioridade como respiradores, leitos de CTI, hospitais de campanha, organização de equipes de especialistas para trabalho em medicina intensiva, foi que nós perdemos, enquanto política nacional que eu estou falando, embora alguns municípios tenham feito isso que eu vou falar, nós perdemos um pouco a importância dos cuidados básicos e do saúde da família, que hoje cobre 120 milhões de brasileiros no Brasil, é o maior programa de cuidados primários do mundo, né? Nós perdemos, são 300 mil agentes comunitários de saúde que conhecem seu território e conhecem as famílias. Quer dizer, nós poderíamos ter usado muito mais no início, né? Podemos ainda usar muito mais no início para detecção de sintomáticos, isolamento dos contatos, quarentena. Isso se perdeu. Alguns municípios fizeram, outros mais, outros menos. Não houve uma diretriz nacional que enfatizasse a importância disso. Então, isso recoloca para o Brasil uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo, é que enquanto no Brasil nós não tivermos a nossa atenção básica, os cuidados básicos como porta de entrada universal, nós vamos continuar frágeis do ponto de vista de pensarmos realmente um sistema de fato universal para todos, né? Então, eu chamaria atenção para esse ponto. O segundo ponto eu diria que é a questão que ficou muito evidente a fragilidade do ponto de vista das desigualdades regionais. Quer dizer, em termos de capacidade instalada, disponibilidade de equipes com experiência e com capacitação, os gradientes de diferença entre a região norte e nordeste e a região sudeste se expressaram de maneira muito intensa, muito dramática, né? A terceira questão, que eu já tinha me referido adiante, é exatamente essa questão de repensarmos o sistema brasileiro com um olhar mais regional e menos interfederativo. Se, de um lado, a reforma sanitária brasileira radicalizou a municipalização ao extremo, fazendo com que hoje nós tenhamos milhares de pequenos hospitais que não são, na verdade, hospitais e que têm um custo totalmente incompatível, não tem escala, digamos assim. Eu acho que é o momento de nós voltarmos o nosso olhar para a questão regional. Mas uma questão regional integrando contextos metropolitanos que tem autonomia de gestão. Não me parece razoável pensar isso apenas do ponto de vista
de organização de redes. A gente vai ter que dar um salto adiante, que vai ser também de gestão integrada de redes, onde a região passaria a ser um ponto de gestão com autonomia, e não mais hoje como nós temos 3 pontos: federal, estadual e municipal. Então, acho que a questão regional, ela na verdade ocuparia um grande espaço que hoje não existe, que é de coordenação, de organização de redes integrais que juntam vários municípios, um contexto de município de acordo com sua vocação de serviços, produção, circulação de pessoas, não apenas os limites geográficos, né? Uma outra dimensão que vai nos obrigar a repensar o sistema de saúde brasileiro é o que eu já venho falando há muito tempo, e quando fui ministro implantei de maneira pioneira esse olhar, que é a da sustentabilidade tecnológica. O Brasil é um país muito diferente dos outros países. Nós temos 200 milhões de habitantes, poder de compra do Estado muito expressivo, uma capacidade produtiva industrial a mais importante da América Latina, uma ciência viva que está evidente agora. 2 das vacinas candidatas a vacinas globais estão sendo testadas e serão produzidas no Brasil em empresas públicas brasileiras, né? A saúde tem uma dimensão econômica que é 10% do PIB. São 12 milhões de empregos diretos e indiretos, uma parte de maior qualidade. 25% do investimento em P&D no Brasil é em saúde. E a saúde está na fronteira do conhecimento: nanotecnologia, biotecnologia, novos materiais, microeletrônica, química fina. Então, a saúde tem que ser vista também na sua dimensão industrial, na sua dimensão de inovação, na sua dimensão de ciência e tecnologia. E nós, em 2008, começamos uma política que conseguimos desenvolver 80 parcerias produtivas entre setor público e setor privado para internalizar no Brasil a produção, verticalizando a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias. Então, a sustentabilidade tecnológica do sistema de saúde brasileiro também é uma das outras áreas que vai estar no centro dos debates dos próximos anos. De certa forma, você me respondeu a pergunta seguinte, né? Que eu ia justamente te perguntar por onde começar, e você já começou com a tua resposta muito clara no sentido da regionalização. E uma coisa que é interessante, antes de passar para ver se temos alguma pergunta externa, é que alguns municípios brasileiros se destacaram nas suas ações sanitárias de forma autônoma, como a gente começou a falar sobre a questão da representatividade, muito naquela coisa do... vou usar uma expressão chula, mas não é bem isso, porque a retórica da guerra não cabe aqui na saúde, não é? Mas não salve-se quem puder, quer dizer, o pessoal resolveu pensar muito localmente, quer dizer, isso não é um modelo único do Brasil, não. A gente viu isso na Índia, a gente viu isso no Reino Unido, quer dizer, né, ações municipais muito claras e modelos muito interessantes. Em Portugal, por exemplo, conhece bem o Santa Maria, que é um hospital grande, dentro de um centro hospitalar grande, e outros hospitais também fizeram, mas eles criaram um conceito que eu classifiquei, eu chamei de triagem de campanha, porque, na realidade, se montou aquela estrutura, uma estrutura de barracas e tal, na frente do hospital, na frente da entrada das urgências, né? E ali se fazia uma pré-triagem, mas não era uma pré-triagem simples, não, uma coisa bem estruturada e que, de certa forma, mobilizou e conseguiu ajustar, digamos, aquele modelo de atenção que era urgente. E, com isso, Portugal tratou 80% dos sintomáticos em casa, né? Porque já tinham desenhado aquele modelo de hospital sem paredes e com atenção domiciliária sendo uma das vertentes importantes, né? E foi tão importante que está aí o resultado. Portugal está conseguindo um controle razoável, apesar de estar com alguns focos de crescimento em Lisboa,
por várias razões. Mas, enfim, esses são modelos interessantes. E no Brasil, lá se destacou Maricá, né? Maricá, que tu conhece também bem, pelo convívio lá, enfim, eu achei muito interessante aquela coisa da satelização, ou seja, eles criaram 3 grandes polos de atendimento, não é? que parecido com o modelo português, sendo que em locais estratégicos nas cidades periféricas, e que também deu um certo resultado interessante para Maricá, pelo que eu tive de informação. E, sobretudo, com uma estrutura, digamos assim, organizada, né? Quer dizer, um planeamento bem estruturado. Quer dizer, então, a gente vê que aí vamos buscar inúmeros, né, exemplos. Eu estou aqui soltando uns poucos, mas a gente vê que essas ações sanitárias elas partem justamente de onde é que está lá o foco da questão, e se os governos locais souberem tratar disso, a coisa realmente será mais engraçada. Esse teu exemplo de Maricá é interessante porque uma das dificuldades brasileiras, uma das nossas popularidades, é a nossa profunda desigualdade social, bastante distinta da situação da Europa. Então, nós temos 40 milhões de pessoas no Brasil que trabalham por conta própria, sem nenhum tipo de proteção social. Você tem 12 milhões de desempregados e 18 milhões de pessoas que vivem em condições absolutamente inadequadas do ponto de vista de moradia, saneamento, infraestrutura. Bom, e nós sabemos também que essas populações elas estão mais vulneráveis do ponto de vista dos fatores de risco, né? 40% da população brasileira tem pelo menos, da população adulta brasileira tem pelo menos um fator de risco para essa doença. Ou ela é hipertensa, ou diabética, ou fuma, ou tem doença pulmonar crônica, doença cardiovascular, renal, metabólica ou câncer, ou neoplasia. Não é? E nós sabemos que essas populações mais vulneráveis têm mais dificuldade de fazer o acompanhamento a tempo e a hora, tomar medicação prescrita, enfim, seguir todas as... Isso, então, exige o quê? Exige do Estado não só os cuidados em saúde, mas também na dimensão. Você prescreve o isolamento, o distanciamento social. É muito mais difícil para uma família que mora numa comunidade pobre, numa casa que tem um cômodo, onde vivem 8, 9 pessoas. É totalmente diferente de falar de uma família de classe média que mora num apartamento com 3 cômodos, com 3 quartos, que pode manter um padrão de distanciamento social totalmente distinto, inclusive trabalhando remotamente, como nós estamos fazendo aqui. Aí entra, então, exatamente essa outra dimensão que Maricá fez muito bem. Por quê? Porque Maricá, já há alguns anos, tem uma política de apoio social, política social. Eles criaram, inclusive, uma moeda própria, que é uma moeda chamada Mumbuca. Então, eles têm transporte público gratuito. Né? Eles investiram pesado em saúde, em educação, em assistência social, né? Em criação de uma renda mínima universal, onde cada família recebe da prefeitura um valor. Né? E, enfim, esse conjunto de iniciativas somado a essa estratégia que você chamou a atenção na área de saúde, mostram que o resultado é altamente favorável, porque aí sim a população pode cumprir as medidas de distanciamento por um período muito mais prolongado do que em outros contextos, onde a população tem que trabalhar hoje para ganhar o pão de amanhã. É muito mais difícil. E o lado positivo disso é que Maricá agora, quer dizer, consegue colocar lá o hospital em funcionamento, graças a esse esforço. Quer dizer, a gente não agradece a pandemia nenhuma, mas é uma coisa exemplar. Agora, por outro lado, também só acrescentando essa linha de ações locais, hoje nós conversamos com uma colega, segundo ela, médico-dentista, porque lá não é odontólogo, lá em Moçambique, e ela estava colocando justamente uma questão muito interessante, porque o que se mais discute na Europa é a questão da literacia, né? Como é que se faz entender para a população em geral. Mas se a gente fala para Portugal, um país pequeno, tal, e mesmo o Brasil, que todo mundo fala português, né, com sotaques diferenciados, tudo bem, mas nos países africanos, em que você vai lá encontrar centenas de dialetos,
Como é que você se comunica com esse povo? Né? Então, é uma questão interessante, porque, de certa forma, a pandemia ela se comportou de uma forma bem diferente, está a se comportar de uma forma bem diferente na África, e as dificuldades elas aumentam a questão justamente da linguagem utilizada, né? Porque, efetivamente, imagina o que é produzir comunicação para esse povo todo. Né? É uma parada. Eu vou pedir ao Paulo se tem alguma questão. Não sei se... Bom, senhores, tem sim, tem bastante comentários aqui. Eu vou pegar 2 comentários aqui e transformar em um bate-bola aí para vocês. O pessoal está falando muito da questão da integralização, da interação, diferentes níveis de cuidado. Tem bastante gente falando, ó, que legal que a pandemia virou para um contexto muito mais da situação da saúde. E aí a questão vem da seguinte forma, né? Vocês acreditam aí que a situação atual poderá impulsionar uma maior integração entre os diferentes níveis dos sistemas de saúde aqui no Brasil e também com a saúde suplementar, né? Porque a gente viu aí algumas situações onde alguns municípios buscaram empenhar talvez alguns leitos privados, enfim. Como é que os senhores veem isso, essa questão da integração, tanto dos níveis de saúde e com a saúde suplementar? Olha, não sei, eu tenho dúvidas, né? Eu acho que o que predomina nesse momento no Brasil ainda é um olhar muito focado na questão da tecnologia dura, digamos assim, né? Então, o discurso que predomina, a compreensão que predomina, ela é tratamento, leito, médico, respirador, UTI. Eu acho que essa outra dimensão dos cuidados básicos perdeu força, essa integração, né, que, a meu ver, ela é central para poder central no enfrentamento de uma situação como essa. No caso da relação do SUS com o setor privado, de planos de seguros, eu acho que o Brasil foi muito mal. Pelo seguinte, não houve nenhuma iniciativa do governo, por exemplo, de lá atrás chamar o setor privado e construir uma estratégia comum. Se eu sei que em determinados contextos eu vou ter dificuldade de ter leitos públicos, como é que eu planejo, organizo uma oferta privada que eu possa dispor? Acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo uma judicialização, que é o que a gente nunca gostaria que fosse acontecer. Quer dizer, em algumas situações, a pessoa busca o judiciário, e o judiciário dá uma liminar obrigando que o prefeito ou o gestor interne em qualquer lugar. Surgiu até um movimento aqui, político, com abaixo-assinado de tudo, que era uma exigência de que houvesse uma integração das duas redes, uma regulação integrada, para que a questão da equidade ficasse garantida. O que acabou acontecendo na prática foi que cada prefeito, cada secretário municipal ou estadual negociou diretamente com o setor privado e resolveu através de contratação de leitos adicionais ou de implantação de estruturas provisórias, né? Hospitais de campanha, alguns deles, inclusive, doados pelo setor privado. Mas, a meu ver, faltou o básico fundamental que teria sido já no início, quando você monta, digamos assim, a tua estrutura, a tua governança de enfrentamento da situação, um dos setores fundamentais é o setor privado, que deveria ter sentado desde o início e dialogado com o governo e poderíamos ter organizado uma solução atendendo às especificidades locais e regionais, o que não aconteceu. Doutor Irã, se quiser complementar, eu só quero dar um recado aí para os senhores que a gente tem tempo livre, vai ficar na dependência dos senhores aí. O pessoal está agradecendo aqui, tem gente falando também dessa questão da judicialização, perguntando um pouco, falando também, dando sequência aí nessa situação
da atenção primária, que houve muito problema, muita dificuldade. A gente entendeu isso daí também, acho que muito bem explicado pelo Temporão. Dr. Carlos Zirã, segue a bola contigo. Eu acho que tem aí uma questão do oportunismo, infelizmente, né, Temporão? Quer dizer, no meio dessa história toda, a gente vê ações de marketing, muito marketing da coisa, quer dizer, nada contra, aqui eu tenho sempre dito isso, nada contra essas ações, porque isso motiva as pessoas muitas vezes. Mas, por exemplo, o doente teve alta, todo mundo aplaude, e balãozinhos e tal. É uma coisa que, a meu modo de ver, existe aí, e se a gente for fazer um levantamento de quem exatamente colocou isso em público, a gente vai ver que a grande maioria foram hospitais privados e tal, aquela coisa toda. O público fez, sim, por uma questão natural das pessoas. Eu acho que é válido. Acontece que a gente não faz isso para todo mundo, né? E consequentemente, você não está sendo equânime até na sua forma de dar alta. Né? E, por outro lado, nós vimos, eu fiz questão de olhar, às vezes, as fotos e vídeos, o quanto se quebrou de protocolo de segurança. Quer dizer, você via médico ou enfermeiro abraçando o doente na saída, quer dizer, tudo quebrado no protocolo de segurança. Então, a coisa é assim. E, por outro lado, também vimos, aí, olhando mais pelo lado do financiamento, uma coisa que eu li também, eu não estou aqui colocando, são impressões, né? Nós estamos num exercício aqui, que eu também li, que uma das Unimedes, se eu não me engano, no Amazonas, distribuiu cloroquina, hidroxicloroquina para os seus associados, para os seus não cooperados, quem tinha Unimed, né? Como plano de saúde e tal. O que é isso? Quer dizer, entendeu? Com que fundamentação a gente faz uma coisa dessa, que não seja... Tá bem, é para prevenção, mas a prevenção é do uso do serviço e do barateamento do seu custeio. Né? Quer dizer, então, essa é a lógica de quem está de fora analisando. Por que um financiador, um intermediário na saúde promove uma prevenção, entre aspas, desse tipo? Né? Completamente deslocado do processo mundial, científico e tudo. Né? Então, eu acho que essa coisa do oportunismo também, isso transpareceu muito, ficou muito evidente, e isso, de certa forma, atrapalha essa interlocução e essa interação, que poderia ser uma coisa muito gira, muito positiva para o momento, não é? Quer dizer, então a gente ainda tem essas... Esse teu exemplo, ele é um fenômeno, sim, que está acontecendo aqui. Eu acho que ele é um subproduto exatamente dessa falta de um olhar, uma liderança nacional. Basta você olhar todos os países do mundo que tiveram sucesso no enfrentamento dessa doença, sem exceção, tem uma coisa em comum, uma característica em comum em todos os países que enfrentaram com sucesso. Uma liderança nacional. Ou o presidente da República, sim. Ou o primeiro-ministro, uniram o país em torno de um objetivo, que é evitar morte, reduzir sofrimento, reduzir danos ao sistema de saúde, garantir que o sistema de saúde pudesse atender aos que realmente necessitassem. Né? E o Brasil jogou fora essa possibilidade, simplesmente, quando abriu mão da coordenação nacional e quando tem, na presidência da República, uma figura que não respeita a ciência, não acredita em nada que venha da ciência. E aí, é claro que quando isso acontece, você libera, digamos assim, essas forças, né? Essas forças ocultas, né? Algumas bem intencionadas, outras muito mal intencionadas, mas você libera isso tudo e vira uma confusão generalizada. E nós estamos assistindo agora na hora, digamos assim, da famosa reabertura, né? Como você não tem uma liderança nacional, você não tem um plano nacional que pudesse ser adequado localmente, cada prefeito inventa a sua estratégia e salve-se quem puder.
É nessa situação que nós estamos hoje. É verdade, é verdade. Infelizmente, é um pouco isso, sim. O que me talvez coloque, eu olhando mais para uma posição mundial, é que muitos desses governos, quer dizer, realmente que melhores tiveram mais sucesso, realmente foram esses que concentraram a sua posição. Uns um pouco mais retardados no sentido do tempo, mas foram efetivos de alguma forma, não é? Eu tenho dito que lá no Reino Unido havia até o mês de novembro, se não me engano, dezembro, era assim: você ligava a BBC e você ouvia diariamente críticas ao NHS, mas diariamente, filmagem, enfim. E, de repente, o NHS se destacou na questão da atenção durante a pandemia, e o governo, claro, criou aquela coisa da quinta-feira às 8 horas da noite, todo mundo aplaudiu o NHS, aplaudiu os servidores públicos e tal, que estavam ali se dedicando à nossa atenção. Alguns países chamaram de heróis, né? Como foi Portugal, são os nossos heróis, enfim. Mas eu tenho um colega que diz assim: olha, o namoro ele dura pouco. Ou você noiva e casa, ou ele vai acabar, né? E de fato, o que está acontecendo nesse exato momento? Começa a surgir novamente as críticas à atenção. Por quê? Porque a curva começa a baixar, começa a se estabilizar, e aí então começam as críticas naturais que já existiam. Então, a gente tem essa ondulação também no inconsciente popular e na forma de olhar determinados segmentos sociais nesses países todos. O que talvez me deixe mais triste, né, com o nosso país é justamente essa questão, e eu tenho toda a minha família aí, né, então acho que é difícil a gente falar de fora, mas é triste a gente ver o quanto as pessoas têm batido cabeça sem saber exatamente que rumo tomar, né? São mandos, desmandos, e, enfim, isso realmente só tumultua, só perturba, só leva a uma... O Brasil realmente se destacou no mundo, conseguiu esse destaque mundial enfim, do que não é para se fazer, né, efetivamente. Então, apesar desses exemplos, lógico, focalizados e dos esforços focalizados, né? Enfim, Temporão, acho que você tem mais alguma colocação e a gente dá sequência aí. Não, eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de mostrar para o mundo que poderíamos ter feito diferente. Aliás, havia uma expectativa no campo da saúde pública internacional de que o Brasil pudesse e teria todas as condições. Nós hoje poderíamos estar numa situação muito distinta do ponto de vista de enfrentamento da doença se não fosse essa postura totalmente inadequada e irresponsável do governo federal, que vai desde tentar escamotear informações, prescreve medicamentos não validados cientificamente, minimiza a situação, é tímido nas políticas econômicas, não lidera um esforço nacional, fragmenta esse esforço, de uma certa forma, sequer até o momento houve qualquer aceno do presidente em reconhecer os profissionais de saúde pelo trabalho maravilhoso que estão fazendo cotidianamente, os mais de 200 médicos e enfermeiros que já morreram afetados pela doença nos locais de trabalho. Quer dizer, nenhuma empatia, nenhuma
humanidade, nenhum aceno, simplesmente, e crise em cima de crise. Nós estávamos conversando informalmente aqui antes de iniciar o debate, que agora tivemos um ministro da Educação que fugiu para os Estados Unidos e agora um ministro que durou 3 ou 4 dias, porque todo o currículo dele descobriu-se que não existe. Ele disse que era doutor, não era, que fez pós-doutorado, não fez, que era professor de uma instituição de prestígio, nunca foi, enfim. Então é isso. Infelizmente, o Brasil está passando por essa situação. Isso se expressa de maneira dramática nas 60 mil mortes que o Brasil acaba de ultrapassar hoje. É verdade, é verdade. É triste. Mas, como o Temporão diz, excelente. Foi excelente. Né? E como eu diria, todos de pé para ti, nesse nosso fim de conversa. Né? Mas eu queria uma mensagem, antes de concluir, eu queria uma mensagem tua para quem está nos ouvindo. Mas eu antes da tua mensagem, eu quero dizer que eu digo o que eu disse exatamente, eu digo a todos os meus amigos sobre dívidas de gratidão. E eu vou ficar com essa dívida. Essas dívidas são eternas e impagáveis, eu lamento, né? Por dizer isso, mas é uma dívida que eu mais uma que eu guardo de ti. E eu peço ainda 2 minutos da atenção de vocês para recitar aqui 2 ou 3 versos que eu recebi e que são evidências do que eu disse na abertura sobre a sua verve poética. Não sei se tu te lembras. Era um rio grande, um leito, onde deitei é forte a correnteza, ferida mancha a camisa, saudades meu pai, meu jeito. Lembra disso? E como? Isso aí foi uma música que eu fiz com o Gil Cevalho, grande amigo nosso, poeta, que escreveu essa poesia, eu musiquei. Enfim, são lembranças da época da faculdade. Eu tenho o privilégio de poder ter no meu filho, que é músico que eu não fui. Enfim, eu também sou, porque a música está no meu DNA, está nas minhas entranhas, está no meu dia a dia. Mas eu queria te agradecer, né, pela sua oportunidade também e deixar como último recado o seguinte: a situação que o Brasil vive é dramática, é muito difícil, mas 2 coisas estão se destacando nesse momento. Acho que a primeira delas, claramente, é a importância que o sistema universal está tendo, tem e terá no futuro, e a importância de que a sociedade brasileira olhe para o seu sistema de saúde com esse olhar como os ingleses, os portugueses, os franceses, italianos, alemães, os canadenses têm, quer dizer, um patrimônio da sociedade e num olhar internacional. Eu o defendo e protejo não exatamente para mim, mas para mim e para as futuras gerações que virão. E o segundo é a questão da ciência. Olha que coisa interessante, uma ciência está sendo perseguida nesse momento no Brasil. O orçamento da ciência brasileira foi cortado pela metade nos últimos anos. E é a ciência que está demonstrando para o mundo a capacidade brasileira. 2 das mais promissoras vacinas futuras, potenciais candidatas a vacinas para o mundo, estão sendo testadas em fase 3 e potencialmente serão produzidas em laboratórios públicos por técnicos, cientistas, pesquisadores brasileiros. Então, eu deixo como mensagem isso: a importância do sistema de saúde brasileiro, a importância da ciência brasileira, que nós vamos ultrapassar tudo isso que nós estamos vivendo e agora nós começamos uma nova luta de reafirmação da importância da saúde universal e da ciência brasileira para o desenvolvimento do Brasil. Beleza, Temporão. Grato eterno. E eu quero agradecer imenso aos amigos brasileiros, portugueses de outros países de língua portuguesa que nos assistiram. Dizer que eu recebi esse trecho dessa poesia de Longós e dizer a você que naturalmente que isso vai ficar marcado e nós vamos registrar, vamos gravar e vamos colocar no YouTube com a tua autorização, evidente. Tá? Bom prazer. Tá bom? Obrigado, Paulo Henrique, obrigado a ACI, obrigado
a todos vocês que nos assistiram. Grande abraço, prazer imenso. Valeu, abraço.